Sabe aquele Audi do seu vizinho que você está sempre de olho e chegou o dia de comprar? Ou então um Audi que é seminovo em uma loja ou de alguém que você conhece? Então eu tenho uma dica para você. Antes de fechar o negócio, traga o carro aqui na concessionária para a gente fazer uma inspeção pré-compra para você. E eu vou te explicar tudo sobre isso agora. Meu nome é Cristiano Gionco, sou concessionário Audi Volkswagen e todos os domingos eu vou trazer um vídeo para você sobre os temas da Volks e da Audi. Hoje especificamente eu vou te contar uma coisa que pouca gente sabe e vou te dar uma dica importantíssima sobre como você obter esse serviço de forma gratuita e por que eu faço isso. Então vamos lá, você vai adquirir um Audi, então temos que fazer uma inspeção pré-compra no carro para você. E o que a gente faz nessa inspeção aqui? Você traz o carro, nós levantamos o carro no elevador, soltamos aquela parte que muitos chamam de peito de aço, né? Aquela proteção inferior do motor, e ali a gente examina as borrachas, os coxins, as buchas, para ver se o carro está em ordem, se a suspensão. A gente avalia amortecedor para ver se tem algum vazamento, alguma coisa visual, né? A gente também olha as coifas, os batentes, examina os pneus, verifica se tem um lado do pneu que está mais gasto que o outro, como está, né? Como estão os pneus, a data de validade desses pneus, quando eles foram fabricados, né? E a gente também olha pastilha de freio, disco, para ver se está em ordem ou quanto tempo tem aproximadamente de uso para você. Em cima, depois, no motor, nós verificamos os principais itens também, uma outra inspeção visual. E há muitas dicas, muitas coisas que surgem nessa inspeção. Por exemplo, eu comprei um carro de um cliente e ao fazer essa inspeção, eu percebi, meu mecânico, né, aqui da concessionária, ele olhou e falou assim, poxa, esse reservatório de água está sem aditivo, né? Opa, peraí, está sem aditivo? Por quê? Porque deve ter vazado a água. Então pode ser que tenha um vazamento. Pode ser que tenha um vazamento, não significa que tenha. Então nós somos quase como detetives de inspeção. A gente olha detalhes. Por exemplo, você vai remover o peito de aço, os parafusos são originais. Então, esses detalhes, eles falam muito sobre como o carro foi utilizado. Então, a ideia nossa é ter essa inspeção para atender você, cliente. Agora, quanto custa isso? Eu não cobro por esse serviço. Aí você vai dizer, puxa, mas tem uma pegadinha, tem que comprar alguma coisa? Não, não tem que comprar. Eu tenho uma limitação de até 2 inspeções pré-compra por semana, porque eu tenho que coordenar o meu espaço de oficina e o trabalho, né? Então eu consigo fazer 2 inspeções por semana. E por que eu não cobro nada por isso? Veja, eu sou uma concessionária. Você está prestes a conectar o seu CPF com um chassi da marca Audi. Você vai entrar para a família. Então a gente tem que se conhecer. A concessionária precisa estar perto dos consumidores da marca. Por que eu preciso te conhecer? Porque imagina que amanhã tem uma atualização para o software do seu carro. Eu preciso falar com você. Então eu já vou saber quem está comprando o carro, eu já vou saber
né, que carro é esse. Se amanhã surge, por exemplo, um recall, eu tenho como falar com você. E além de tudo isso, você passa a integrar a família Audi e principalmente a família Autobel. E o que é isso? Isso significa que você é convidado para os nossos eventos, você vem para o nosso café da manhã aos sábados, você vem assistir a corrida de Fórmula 1 aqui na concessionária com a gente e você também passa a fazer parte desse universo Audi, né? Então a ideia da concessionária é estar perto do público e é muito bom para mim conhecer quem tem um Audi e eu quero muito isso. Então, vai comprar um Audi? Traz aqui para a gente conhecer. Vou te contar, por exemplo, esse carro que eu fiz a inspeção aqui, nós fizemos, né? Um Audi TT branco. Esse carro é 2013, um carro com 11 mil quilômetros, carro novo, né? E, de fato, você olha assim, o carro é absurdamente novo, íntegro, né? Então, você vai notar na inspeção, ele tira o peito de aço do carro, né? São muitos parafusos, né? O Leonardo até fala assim, os parafusos são originais, né? Então, um sinal. Aí, quando ele retira o peito de aço, ele fala, aqui tem uma bucha que sempre dá problema, essa daqui está íntegra. Então, significa o quê? Que o carro, ele foi utilizado, né, por esses 11 mil quilômetros de uma forma, né, tradicional, uma forma que não houve um desgaste excessivo, né? Por outro lado, né, identificamos ali que o pneu ele gastou por dentro. E tem uma razão para isso, porque os batentes dos amortecedores, eles estão esfarelando. Por quê? Por causa do tempo. Então, com esse desgaste dos batentes, houve uma defasagem na cambagem. E aí o pneu gastou por dentro. Ele gastou de modo que ele está no arame na parte de dentro. Só que na parte de fora, ele está perfeito. E é um pneu que foi fabricado em dezembro de 2012, ou seja, o carro é 2013 e o pneu ele acompanha o carro ao longo da sua vida. Então, é um pneu que ele tem, né, 14 anos de uso, né, vamos dizer assim. Então, é interessante, veja só, um pneu, qual é a vida útil de um pneu, né? É até um tema para até um outro vídeo, né? Não existe uma regra assim escrita sobre validade, né? Existe uma recomendação, né? Então você tem o pneu considerado de até 5 anos, é um pneu considerado novo. Então rodou pouco, não gastou, 5 anos, ok. Depois você tem o pneu de 5 a 10 anos, que deve ser inspecionado constantemente, né? E depois você tem o pneu acima de 10 anos. Quando a gente olha o pneu acima de 10 anos, ele é recomendada a troca pelo fabricante, mas não necessariamente você tenha que trocar. Isso varia muito em função do uso que você faz e de como você cuida do carro e do pneu. Por exemplo, eu particularmente adoro cuidar de pneus. Você vai falar, pô, você é louco? Não, meus carros eu não uso sempre. Então, toda vez que eu vou usar, eu calibro. E como eu calibro? Eu vou no posto, verifico a etiqueta que existe. É tema para uma outra conversa, mas nessa etiqueta, ali fala a pressão que você tem que colocar, se você vai fazer uso na cidade, se você vai viajar com mais peso, e existe uma pressão conforto, que é a pressão do livrinho. Eu vou colocar uma foto aqui de uma etiqueta que vem na porta do carro. A pressão do livrinho é para você fazer uso assim em cidade, para você ter mais conforto, menos impacto. Ele fica menos cheio do que a pressão normal, um pouco menos cheio. Agora, existem também alguns macetes, por exemplo, você vai calibrar um pneu, você vai quando o carro está frio. Por quê? À medida que o pneu está quente, se você já rodou, ele tem uma expansão, né? Então, se você calibra, por exemplo, na pressão conforto, que já é baixa, com o pneu quente, significa que ele vai ficar mais murcho depois, o que não é bom. Então a gente sempre vai calibrar o pneu do carro quando vai sair com ele. Aí para no posto, calibra e segue. Então ali naquele carro, os pneus são novos, apesar de ter idade, só que eles estão totalmente comidos por dentro. Veja, isso numa inspeção pré-compra é interessante para você saber, para você poder tratar ou pelo menos prever o que vai acontecer. Porque eu não posso ficar andando com esse carro com o pneu no arame.
né? Não é bom se eu for, imagina, o carro está maravilhoso, e é maravilhoso. Só que aí eu pego e resolvo fazer uma viagem, o pneu está no arame, né? A gente não sabe que está, porque é bem para a banda de dentro, quer dizer, você não vê, só levantando. Essa inspeção, ela é visual, eu não aprofundo, por exemplo, eu não tenho condição de saber se vai haver um problema com a sua embreagem, com a embreagem do carro, né? Se vai estourar uma bomba d'água, porque a gente não abre o motor, a gente não desmonta o carro, é uma inspeção visual. Então, para você obter essa inspeção de forma gratuita, você vai fazer o seguinte, você vai me mandar um WhatsApp, eu vou colocar o meu número aqui na descrição do vídeo, você me manda um WhatsApp e fala, olha, eu gostaria de fazer uma inspeção de um carro usado, um Audi que eu vou comprar. A gente está fazendo esse piloto aqui na Audi e depois nós vamos levar para a Volkswagen, para a Autobel. E aí a gente vai fazer também lá, né? É só você me chamar e aí eu vou verificar se tem já algum agendamento nesse sentido. Se não tiver, você será o próximo. Se tiver, eu vou te falar, olha, vai ter um outro no dia tal e aí você traz o carro. Então, essa é a ideia. Agora, daqui a uns dias, a gente vai também iniciar a nossa coleção. A gente vai mostrar os vídeos dos nossos carros, do acervo da concessionária. Os carros que a gente acumulou ao longo desses últimos 20 anos. Cada carro tem uma história. Porque para ter um carro de um acervo, ele tem que fazer sentido, né? E para fazer sentido tem que ter uma conexão. Então, cada carro tem uma vida, tem uma história sobre ele e eu vou contar em detalhes para você, um a um, toda a coleção. É muito legal. Então, se você gostou desse conteúdo, compartilha com um amigo que gosta da Audi e da Volks, manda esse vídeo para ele, manda o link para ele e, claro, se inscreva, curta aí e eu agradeço imensamente aí a sua audiência e muito obrigado.